Boa noite. Essa é uma ocasião que para mim é bastante alegre em diversos sentidos. Primeiro, pessoalmente, por poder mais uma vez ocupar esse púlpito e trazer o alimento da palavra a essa igreja e aos irmãos que são tão queridos ao meu coração. Segundo, em nome da congregação Antioquia, a qual Deus me dá o privilégio de pastorear, a alegria de nós podermos celebrar juntos como um só corpo. Isso é bom demais. E terceiro, por nós podermos juntos agradecer a Deus pelos 48 anos da IP Betel, essa igreja amada que sempre nos abençoa pelo seu comprometimento com o reino. Para a nossa edificação nessa oportunidade, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13. Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13. Nós vamos hoje, meus irmãos, a partir desse texto, nos alegrar com o grande milagre que é a Igreja de Cristo. Esse povo que é chamado para a glória do Senhor em meio ao mundo mau em que nós vivemos, um mundo que pouco a pouco se aproxima do seu fim. Leamos então, meus irmãos, Miqueias, capítulo 2, versos 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Não há, meus irmãos, quem possa se apropriar das verdades da palavra do Senhor se Deus mesmo não abrir o nosso coração e o nosso entendimento. E por isso nós vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Oremos. Querido Senhor, nesta hora santa de leitura e exposição da Tua Palavra, dá-nos, Senhor, entendimento e coração. Entendimento, ó Deus, para compreendermos o que a Tua Palavra diz e coração para recebê-la, ó Senhor, como semente que frutifique e produza frutos de vida. Dá a este pregador fidelidade, Senhor, para transmitir tão somente o Teu recado. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, os dias estão se aproximando em que o Senhor está vindo para resgatar a sua igreja. A minha mais sincera oração, e eu espero que seja a sua também, é que Betel não complete 49 anos. Pois é bem melhor a gente celebrar no céu, sob a presidência do Senhor Jesus, do que nessa terra. O bolo vai ser muito mais doce ao paladar, e ainda assim, sem risco aos diabéticos. A companhia será agradabilíssima com os anjos e os santos de todas as épocas. Vai ser bom demais nessa festa nós trocarmos ideias com Paulo de Tarso, com Pedro, com gente que tanto me inspira, como João Calvino, como Simonton. Também a oportunidade de nós reencontrarmos com irmãos queridos que já partiram e que agora estão guardados pelo Senhor. A música certamente será da mais alta qualidade. Quem sabe nós não teremos ali grandes compositores como Johann Sebastian Bach, regendo o grande coro do céu, ele que buscou tanto glorificar a Deus através da sua música. E o anfitrião da festa? Ah, o anfitrião da festa. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso nós estamos aqui. E a companhia dos irmãos é algo bastante alegre, é verdade. Nós temos a palavra de Deus para nos instruir, a festa nas igrejas locais que militam por Cristo. O Espírito de Deus habita em nós, mas ainda assim há lado a lado a presença incômoda do pecado. Há um inimigo espiritual poderoso que nos assedia continuamente com as suas tentações e lança dúvidas a fim de usurpar a nossa fé. Há a nossa carne que coopera com ele, com o diabo, através da cobiça dos nossos sentidos. Há também um mundo que se afasta cada dia mais de Deus. Um mundo em que a virtude é ridicularizada, em que o ser humano perde dia a dia o seu valor, e a igreja verdadeira de Cristo, aquela que não se esconde sob a capa da hipocrisia, é mais e mais escanteada. Tanto por aqueles que são os inimigos de Deus, quanto aqueles que se julgam de Cristo,
mas que na verdade não são. A sensação que nós vivemos é de um cerco, como se o mal estivesse sempre às nossas portas, preparado para atrair os incautos, atacando os fiéis. Não há dúvidas, meus irmãos, de que aproximam-se os dias em que, como a palavra de Deus, até mesmo aqueles que são os eleitos de Deus pensariam em retroceder por causa da iniquidade, por causa da perversidade da época em que nós vivemos. A época de Miqueias, meus irmãos, não era uma época muito diferente. Havia maldade que se revelava dentro, no meio do povo de Deus, porque os israelitas, principalmente os israelitas poderosos, eles oprimiam os miseráveis. A justiça não cumpria o seu papel, ela era indiferente. O povo era idólatra. Quando o verdadeiro profeta se levantava para reprovar o estado atual das coisas como eram, havia sempre um clero que o silenciava pela ameaça ou então pela morte. O que se acolhia, a mensagem gostosa de ouvir para aquelas pessoas, era aquela mensagem de paz, quando na verdade não havia paz. Havia também uma ameaça dos lados de fora, porque a Assíria, que era o império mais poderoso dos dias de Miqueias, estava avançando. Em pouco tempo depois dessa profecia, o reino do norte, Israel, e sua capital, Samaria, iriam cair sob o domínio dos assírios. E algum tempo depois, o próprio reino do sul, Judá, também cairia na mão dos babilônios, comandados por Nabucodonosor. A tônica de Miqueias, na sua profecia, é a mesma que nós vemos em outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como os profetas menores. A tônica é a mesma. Deus iria julgar o seu povo, Deus iria discipliná-lo, Deus iria dispersá-lo entre as nações, como ele prometera, desde a jornada no deserto que faria quando esse povo se desviasse dele. Mas Deus também promete que ele os restauraria, ele os traria de volta. E isso não aconteceria por causa de algum mérito específico de Israel, porque de fato eles tivessem se emendado, mas por causa da glória do Senhor. Porque Deus é um Deus que zela pelo seu nome. Porque Deus é um Deus que zela pela sua palavra para cumprir. O livro de Miqueias, meus irmãos, ele se estrutura em 5 ciclos que se repetem. Uns ciclos que falam a respeito de juízo e restauração. Juízo e restauração. Esses 2 versículos que nós temos diante de nós são o fechamento do primeiro ciclo. Dê uma olhada aí no verso 12 do capítulo 1 e você vai ver uma promessa do Senhor, uma ameaça, na verdade, do Senhor. Eu vou fazer o mal chegar até as portas de Jerusalém. É a imagem de um cerco, e Deus realmente faz isso. Quando ele permite que Senaqueribe, o rei da Síria, e os seus enviados e os seus exércitos cerquem a cidade de Jerusalém e a ameacem. Mas naquela ocasião o Senhor livrou Jerusalém por conta do arrependimento do rei Ezequias. Ele dispersou os exércitos dos assírios com mão poderosa, mas haveria um tempo, e o Senhor diz isso em sua profecia, que o coração do povo voltaria a se endurecer e o exílio então seria inevitável. Deus iria dispersar esse povo, mas o povo não deveria desanimar, porque esse não era o fim da história. Quando nós lemos este capítulo, esses 2 capítulos aqui do profeta Miqueias, até aqui o Senhor apareceu, até o verso 11 do capítulo 2, o Senhor aparece como um vingador, como aquele que viria para vindicar a sua justiça. Mas aqui no verso 12 ele se reveste de misericórdia e de graça. Ele deixa as vestes do vingador e ele assume as vestes do pastor. Como nós veremos aqui, Deus é o pastor de Israel. Deus é o pastor de Israel. Como pastor ele nos reúne, como pastor ele nos abre o caminho, como pastor ele nos lidera em triunfo. Vamos começar então vendo que como pastor o Senhor nos reúne. Como o Senhor, o pastor, nos reúne. Certamente, verso 12, mais uma vez, eu leio. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. É maravilhoso como o Senhor começa aqui.
certamente. Certamente eu farei isso. E esta é uma promessa de que o Senhor reuniria o seu povo completamente. Deus não está preocupado, meus irmãos, com o poder dos adversários de Israel. Deus não está preocupado que a Síria seja o império mais poderoso da sua época. Deus também não está preocupado se o seu povo tem capacidade militar para resistir ao exército invasor. Deus não coloca qualquer condição para operar a sua salvação em relação ao seu povo. Deus diz tão somente: certamente te ajuntarei, certamente eu te congregarei. As certezas que a gente manifesta no dia a dia, elas são fracas. É por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta, vai dizer para que nós sempre digamos, diante de uma decisão nossa, se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Se você me convidar para um almoço daqui a um ano, eu posso esperar apenas que Deus me dê força, Deus me dê recursos, Deus me dê memória para lembrar do seu convite, e eu estou precisando disso, e Deus me dê apetite para poder desfrutar desse momento de comunhão com você. Mas quando Deus Todo-Poderoso anuncia aquilo que Ele há de fazer, não existe ninguém que possa impedi-lo. Com quem nós compararíamos o Senhor? A quem Ele seria igual, diz o profeta Isaías. Se o Senhor promete ajuntar todo o seu povo, quem é que pode impedi-lo? Deus ajuntaria o seu povo. Meus irmãos, desde o início o pecado tem esse poder dispersivo, de separação, de divisão da humanidade em duas sementes rivais, como nós vemos no Éden. Ou em Babel, nós vemos esse poder divisivo do pecado na divisão dos reinos, entre reino do norte e reino do sul. O pecado, meus irmãos, tem esse poder maligno de dispersar aquilo que Deus criou para estar unido. Basta que nós olhemos os casamentos da nossa época. O pecado tem esse poder. Deus ajuntará todo o povo de Jacó. E quando diz isso, Ele está nos afirmando que Ele ajuntará o povo e não vai faltar um sequer, um só israelita sequer. Eu me lembro quando a minha mãe estava preparando a festa de debutante de 15 anos da minha irmã, a Fabiana. E entre tantos apetrechos que ela usava algo que vocês devem conhecer muito bem. Pelo menos o pessoal que trabalha aqui com crianças conhece. Glitter. Muito glitter. E todo dia que a minha mãe acabava de trabalhar, ela varria a casa e ela juntava o glitter que estava espalhado sobre a mesa. Mas era impossível juntar tudo. De tal maneira que depois de muito tempo a gente ainda achava glitter pela casa. Muitos meses depois, minha irmã já estava fazendo 16 anos e a gente ainda achava glitter pela casa. Às vezes até no feijão que a gente comia. Aparecia aquele brilhozinho ali no meio. Por mais que a gente trabalhe para tentar juntar, a gente não consegue, mas não iria ser com Israel. Deus não seria surpreendido por ovelhinha fujona nenhuma. Se Ele prometeu que Ele ajuntaria todo o Israel, seria todo mesmo, sem exceção de nenhum. Deus reuniria, mas quem é o todo de Jacó? O todo de Jacó, meus irmãos, não são todos aqueles que partiram para o exílio. Por exemplo, o reino do norte de Israel jamais retornou para a sua terra. Como muitos dos próprios judeus também não retornaram, preferindo permanecer na Babilônia. O todo que o Senhor quer reunir é o restante de Israel. Veja aí no texto, é o restante de Israel. O Senhor iria reunir o seu povo como um só incontável rebanho. O Senhor se revela aqui, finalmente, como o pastor para o seu povo. E essa figura do Senhor como pastor você conhece muito bem, naquele que talvez seja o mais famoso dentre todos os salmos, o Salmo 23. A metáfora do povo, por sua vez, como um rebanho de ovelhas, é intencional. A ovelha, afinal de contas, é um animal frágil. Ela é um animal indefeso, é um animal que constantemente se desvia pela sua própria tolice. É um animal tolo, mas há algo de bom nas ovelhas. As ovelhas reconhecem, elas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. Quando o pastor chama, a ovelha vem. Será que haveria então uma imagem mais propícia para descrever o povo de Deus? Um povo que era frágil, um povo indefeso, um povo tolo,
mas que conhece a quem pertence, que conhece a sua voz. Esse não é um pequeno rebanho, meus irmãos, é uma multidão. Veja o texto. Quando a gente fala de um remanescente, é fácil pensar que o Senhor iria trazer de volta uma meia dúzia de gatos pingados, mas não existe nada mais longe da verdade aqui. A ideia no hebraico é de uma grande aglomeração. Se nós pudéssemos compará-la com alguma coisa, poderíamos vê-la na multidão de um estádio de futebol, ou então numa plateia e um grande show, e um grande concerto de rock. É barulho de festa que ela faz, é ruído de alegria, é cântico. As ovelhas aqui do Senhor não estão balindo, não, elas cantam. E por que é que elas cantam? Porque o Senhor reúne o seu povo para o seu bem e a sua alegria. Para o seu bem e a sua alegria. O povo é comparado com ovelhas no aprisco. E a ideia do aprisco transmite para nós a noção de proteção, de segurança. É a ideia de que uma vez que o Senhor as ajuntasse, ninguém poderia mais fazer mal a elas. É verdade, outrora o Senhor enviara inimigos para perturbar a Israel, para julgá-lo, tal como o fogo que purifica o ouro, mas agora já não seria mais assim quando o Senhor reunisse o seu povo, porque o seu povo haveria de habitar em segurança. E não apenas isso, mas também Israel também seria como um rebanho no meio do seu pasto. A ideia de que o Senhor as nutriria, daria alimento a elas. O Senhor os cumularia de bênçãos. O Senhor daria a eles o trigo que alimenta. O Senhor daria a eles o vinho que dá alegria. O profeta Sofonias descreve o mesmo quadro quando, no 3º capítulo da sua profecia, ele escreve, se você quiser acompanhar aí, é Sofonias 3, versos 19 e 20. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e fareis deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. É a promessa do Senhor, reunir o seu povo, todo ele, o remanescente de Israel, colocá-lo em segurança, nutrir, cuidar dele. Agora, Deus cumpriu a sua promessa? Deus cumpriu a sua promessa? Realmente isto aqui que o Senhor está dizendo aconteceu? Em parte, sim. Porque depois de 70 anos no cativeiro, um remanescente realmente voltou da Babilônia, sob as ordens de Ciro, liderados por Zorobabel. Mas era todo Israel realmente? Longe disso. Longe disso. Era uma multidão incontável? Bom, nós temos o censo descrito em crônicas para mostrar que era um povo numeroso, sim, mas ainda assim faltava muito para ser essa multidão que nós vemos aqui na profecia de Miqueias, essa multidão ruidosa, barulhenta. Eles habitaram em segurança por um certo tempo. No ano 70 depois de Cristo, eles seriam novamente expulsos pelos romanos. Havia abundância de alegria? Também, de certo modo. A boca se encheu de riso e a língua de júbilo. Mas, ainda assim, eles eram tributários de nações estrangeiras. Então, do que é que se trata essa profecia? Se lá nos tempos bíblicos nós vemos apenas um cumprimento parcial, do que é que trata essa profecia? Será que Deus falhou em cumprir aquilo que Ele prometeu? Será que Deus falhou em realizar exatamente o que Ele disse no início deste versículo? De maneira alguma. Miqueias estava falando de alguma coisa muito maior até do que ele mesmo conseguiria compreender em sua extensão. Mas aquele que fez registrar essa profecia, aquele que tem a história nas suas mãos, esse certamente sabia do que estava falando e do que ele haveria de fazer. Porque ele, o Senhor, ainda não completou a obra de ajuntar o seu povo. Deus ainda não completou a obra de juntar o seu povo. A forma do verbo ajuntarei, está aí no versículo em hebraico, nos faz ver que esta é uma obra contínua do Senhor. É uma obra contínua do Senhor. Deus ajuntou o seu povo no passado. Deus continua a ajuntá-lo no presente. Deus haverá de ajuntá-lo também no futuro. Quem é esse povo? É aqui que a gente consegue entender quem é o remanescente de Israel. Não é a descendência de Abraão segundo a carne. Não são apenas aqueles que foram para o exílio, é muito mais.
São todos aqueles que pela fé são feitos filhos de Abraão. São aqueles que não são circuncidados por mãos humanas, mas aqueles que têm circuncidado o coração para crer, para amar, para servir a Deus. Esse é o Israel que será salvo. Esse é o remanescente de Jacó que o Senhor há de congregar de todas as nações. São aqueles de todas as épocas que recebem a promessa de uma terra. Eu, você, nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Esse povo o Senhor reuniu no passado, Ele os livrou pelo êxodo, depois Ele os trouxe do exílio. Esse povo o Senhor reuniu também no Pentecoste, quando Ele reverte a maldição de Babel. Este povo o Senhor reuniu quando levantou a impureza dos gentios, aqueles que antes estavam no mundo, alijados da promessa, sem Deus, de modo que pela fé já não existe mais judeu ou gentio, homem ou mulher, escravo ou liberto, mas nós todos somos uma só família de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O Senhor continua a reunir esse povo hoje. Você quer ver um milagre acontecendo? Olhe à sua volta. Eu estou falando sério. Olhe à sua volta. Olhe para essas pessoas que estão ao seu redor. Deus está cumprindo essa promessa hoje diante dos seus olhos. Gente que é alcançada pela pregação da palavra. Gente que se reúne para adorar. Gente que serve o Senhor com alegria de coração. Um só povo onde quer que ele se encontre. É algo tão magnífico esse negócio de igreja que o Senhor faz, que eu posso chamar de irmãos, de ter um vínculo mais forte do que aquele do sangue com gente que eu nem sequer conheço, de gente que adora em um prédio bonito como esse, ou de gente que adora em um porão por causa da perseguição. Mas o Senhor ainda não acabou de reunir o seu povo. Quando a voz dos mártires se ergue lá em Apocalipse 6, perguntando: Senhor, até quando? Até quando a igreja vai ter de sofrer a maldade dos homens, a perseguição dos seus inimigos? A resposta vem clara e eterna, amorosa: até quando se completasse o número dos eleitos para a salvação. Deus ainda está reunindo o seu povo. Mas a maravilha da Bíblia é que nós olhamos para esta obra do Senhor de congregar o seu povo, esta obra contínua do Senhor de congregar o seu povo, e nós já conseguimos ver qual é o fim dela. Você sabe onde é que está o fim dela? Onde eu posso contemplá-la? Como uma visão clara do que o Senhor tem? Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, versos 9 e 10. Apocalipse 7, versos 9 e 10. Veja nesse texto, meus irmãos, com os olhos da fé, a consumação da obra do Senhor de reunir o seu povo, o cumprimento perfeito da promessa feita através de Miqueias. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí sim nós veremos a promessa do verso 12 de Miqueias completamente cumprida. Aí sim vai haver um incontável rebanho. Aí sim haverá barulho de alegria, de segurança, de provisão, porque Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima, porque o pecado não passa pelos portões da Jerusalém celeste, porque o banquete das bodas do Cordeiro vai estar à nossa disposição. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas sigamos adiante para vermos que, como pastor, o Senhor nos abre o caminho. Como pastor, Ele nos abre o caminho. Quando Israel saiu do Egito, o Senhor foi adiante deles em uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Você conhece bem a história. O que nós vemos no Pentateuco é a descrição de um povo que é triunfante sobre a direção, sobre o comando do seu Deus. Havia fracassos, é claro que havia fracassos, mas os fracassos aconteciam quando o povo se desviava dessa direção. Eles eram ovelhas estúpidas, lembram?
Às vezes eles se desviavam. O verso 13 do nosso texto, Miqueias 2, verso 13, nos mostra que Deus ainda vai adiante deles. Um novo êxodo, para conduzir o seu povo em triunfo. É Deus quem abre o caminho para o seu povo. É Deus quem rompe as fileiras do inimigo para dar a vitória ao remanescente do Israel, da mesma maneira como Deus no deserto, enquanto guiava o seu povo, dava a ele vitória sobre nações poderosas. Deus é o vencedor imparável. É aquele que é impossível de se deter. Eu chamo a sua atenção ao final do verso. Nós já dissemos que o Senhor vai à frente do seu povo como seu pastor, mas esse pastor também é o seu rei. E quando nós falamos de um rei que também é pastor, a gente vai se lembrar de uma figura bíblica. Davi, aquele que era o rei ungido por Deus, que o Senhor tirou das fileiras do seu pastoreio, um rei a quem o Senhor prometeu um reino que jamais teria fim. Não é à toa, então, que os judeus olhavam para esse texto de Miqueias e eles associaram esse rei que vai à frente do seu povo com o Messias, o campeão ungido de Deus, o filho de Davi que viria para restaurar o trono de Davi. Zorobabel, aquele que governou Israel depois do exílio, ele era da família de Davi. Mas se você for examinar um pouco do relato da vida de Zorobabel, você vai ver que ele está muito longe de cumprir esta promessa messiânica de ser esse rei esperado. Quem é então o rei pastor? Quem é esse rei pastor? Você sabe a resposta, não preciso dar spoiler aqui. Você sabe quem é esse rei pastor? Ele é o filho de Davi, aquele a quem a Escritura chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Messias, o Cristo ungido para proclamar liberdade aos cativos. Ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Ele não apenas abre o caminho, ele é o caminho. Ele afirma de si mesmo, com toda a propriedade, a mim foi dada toda a autoridade. Os seus apóstolos, meus irmãos, afirmam que o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o seu grande campeão, em quem não pode haver derrota quando nós tomamos sobre nós o seu fardo. O seu nome é Jesus Cristo, Verbo vivo de Deus, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, que nos dá acesso ao trono da graça e que nos conduz rumo a Jerusalém celestial. O rei pastor triunfa sobre os seus adversários. Jesus triunfou sobre os seus adversários. Ele triunfa sobre o poder do pecado. Ele nos libertou das algemas que nos prendiam a um senhor tirânico. Jesus nos faz livres para amar e servir voluntariamente ao Pai. Jesus também triunfou sobre toda a barreira de separação. A barreira de separação que havia entre nós e o nosso Deus, mas também a barreira de separação que havia entre nós e o nosso próximo. Pela fé nele, nós somos feitos um. Ele nos torna um, ligados a ele mesmo como cabeça do corpo que é. Jesus triunfa sobre os seus inimigos, ele expõe principados e potestades ao desprezo, até o dia em que ele vai lançar o diabo, a antiga serpente, e todos os seus anjos, e todos os seus filhos, essa descendência maldita da serpente, no lago de fogo, e ele vai cumprir assim a promessa lá de Gênesis 3,15, de esmagar a cabeça da serpente. Jesus triunfa sobre a morte. Jesus triunfa sobre a morte, ele zomba da vitória da morte, quando ele abandona um túmulo vazio numa manhã de domingo. Jesus triunfa sobre os seus inimigos. Quem é que pode resistir ao remanescente quando o seu rei que vai à sua frente é o Senhor Jesus? Quem pode resistir ao seu povo? Por isso, nesse tempo que nos resta, nós veremos que como pastor, ele, Jesus, o nosso rei pastor, nos lidera em triunfo. Ele nos lidera em triunfo, ele nos reúne, ele vai à nossa frente, ele nos lidera em triunfo. Verso 13, mais uma vez, subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente.
Há um cumprimento que é quase imediato dessa profecia. Pouco tempo depois de Miqueias, como nós já dissemos, o rei Senaqueribe invade Judá, cerca Jerusalém, blasfema do Senhor diante dos seus muros. Tudo isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulos 36 e 37, depois você pode ler. Então o rei se coloca em panos de saco, ele se arrepende por causa da profecia de Miqueias, e ele clama pela misericórdia do Senhor. Deus se compadece. Deus se compadece, apesar do povo ser quem era. Deus se compadece. Talvez eu e você não nos compadeceríamos, não, mas Deus se compadece. Deus então envia o seu anjo, e o seu anjo extermina 185 mil homens do exército assírio. E assim o povo de Jerusalém se vê livre. E eles estavam livres porque o Senhor tomou a dianteira e rompeu com o cerco do inimigo. Um segundo cumprimento, um pouco mais adiante, é o retorno do povo do exílio. E eu não vou me demorar aqui nisso, porque nós já falamos desse evento. O Senhor os libertou por meio de Ciro, através do decreto de Ciro, liderando-os por Zorobabel, o descendente de Davi, que foi à frente do seu povo. Mas o cumprimento mais importante, meus irmãos, ainda estava por vir. Como nós já dissemos, o nosso rei pastor nos libertou e agora nós, como sua igreja, estamos marchando triunfantemente para nós tomarmos posse da herança que está reservada para nós. Esses somos nós. Um exército que marcha triunfantemente em direção à sua herança. Ele mesmo, o Rei Jesus, nos garante, é garantia do Senhor Jesus, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra o seu povo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra o seu povo. É verdade, algumas vezes a igreja é perseguida. É verdade, algumas vezes algumas congregações, igrejas, precisam ser fechadas. É verdade, algumas vezes crentes são mortos por causa da sua fé, por causa do testemunho do Evangelho. Todavia, sempre haverá uma igreja que sirva ao Senhor. Sempre haverá uma igreja que adore ao Senhor, ainda que o inimigo nos cerque, ainda que o inimigo nos ataque com todo o seu furor. Sempre haverá uma igreja adorando o Senhor. Satanás é o grande dragão de Apocalipse 12. Ele constantemente cerca a mulher que é vestida de sol, aquela que é coroada com 12 estrelas, um símbolo do povo de Deus. O diabo almeja devorá-la, mas Deus, que é o seu protetor, a leva para o deserto, a alimenta, a protege. Assim somos nós hoje. Mas Deus tem feito isso desde os dias de Abel. Foi assim nos dias dos apóstolos, sobre as pedras dos judeus, nos dentes dos leões de Roma. Foi assim nos dias da perseguição comunista. É assim em países como a Coreia do Norte. É assim na China. E em muitos países do Oriente Médio e em outros lugares em que a igreja é sistematicamente perseguida. E assim será, meus irmãos, sempre, até o dia em que o Senhor Jesus vier. O fogo da perseguição, meus irmãos, não deveria surpreender a gente. Como também não deveria nos surpreender a imoralidade dos nossos dias. A falta de amor, as fomes, as pragas, nada disso deveria nos surpreender. O nosso rei já nos alertou que seria assim, que nós seríamos como a Jerusalém de Ezequias, uma cidade cercada pelo mal. Mas o que o nosso rei nos promete aqui, qual é a promessa do nosso rei no verso 13? Eles romperão. Nós romperemos. Você romperá. Como é que nós tomamos parte nesse triunfo? Primeiro, então, rompa. Rompa. A noção desse romper é o de passar por uma brecha. Cristo já abriu essa brecha, Cristo já rompeu, Ele abriu para nós um caminho pela cruz. Se você ainda não atinou com essa brecha, se você ainda não passou por essa brecha, deixe-me dizer uma coisa a você. Você ainda é um escravo do pecado. Você ainda é alguém que cumpre toda a vontade do diabo. Por isso eu me dirijo a você que me ouve nesta noite aqui, ou ao vivo, ou à distância. Passe pela brecha.
rompa pela brecha. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Rompa por Ele. Ande por Ele também, meus irmãos crentes. A ideia de brecha me faz lembrar que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Quantos supostos crentes há do caminho largo? Gente que é indiferente à vontade do seu Senhor. Gente hipócrita, de ânimo dobre. Homem, mulher carnal, não é possível você servir a dois senhores. Se Cristo é o seu Senhor, siga-o. Tome o seu fardo. Tome a sua cruz. Não existe quem vai conseguir entrar na cidade eterna a não ser que tenha passado pelo fogo da negação de si mesmo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Rompa com o pecado. Rompa com os laços da sua antiga vida. Deste homem que se corrompe. Segundo lugar, para participar desse triunfo, entre pela porta. Eles romperão, entrarão pela porta. Desnecessário a gente dizer quem é a porta. Entretanto, entrar pela porta também nos fala de descanso, nos fala de segurança, de gente que repousa na promessa do Senhor. Aqui eu quero me dirigir a você, meu irmão crente, que é vacilante na sua fé. Alguém que hoje está firmado nos méritos de Jesus Cristo, mas amanhã duvida, de acordo com o seu próprio esforço. Ou a lei, ou a graça, meus irmãos. Ou a lei ou a graça. Se você acredita que você vai conseguir triunfar por causa da sua obediência estrita à lei, você está em maus lençóis, porque você está, nas palavras de Paulo na carta aos Gálatas, anulando a graça. Ou a lei ou a graça, uma exclui a outra. Deus nos chamou para a prática de boas obras, não por causa delas. Entre pela porta. Entre no descanso do seu Senhor. Esse descanso também traz para mim e para você o alívio da ansiedade presente. Porque nós sabemos que o Senhor está nos reunindo ao seu aprisco. E no aprisco do Senhor há provisão. No entanto, quantos de nós estão sofrendo com angústia pelos dias do amanhã? Há crentes hoje em dia, e você deve conhecê-los, creio que o pastor Samuel, o pastor Adi conhecem bem essa história. Há crentes hoje em dia que não querem mais ter filhos por causa do temor que eles têm dos dias que estão vindo, ou da maneira como o mundo é hoje. Há aqueles crentes que temem pelo futuro da igreja. Há aqueles que estão exaustos de tanto trabalhar por causa da incerteza da economia do nosso país. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Quem é que lhe dá o alimento? Terceiro lugar, participando desse triunfo de Cristo, saia pela porta. Sim, porque ainda que o aprisco seja um lugar de descanso, nós ainda somos a igreja militante. Nós ainda somos a igreja militante. Nós não fomos chamados para um passeio no parque. Você não foi chamado para um dia no parque. Você foi chamado para um campo de batalha. Nós somos soldados em missão. Nós não somos turistas nesse mundo. Falta à igreja de hoje esta visão militar. Falta à igreja esta visão de combate. E se falta para a igreja essa visão de combate, não espanta que muitos e muitos crentes sejam alvejados todos os dias pelas setas inflamadas do inimigo. Meus irmãos, em que é que você investe o seu tempo? Em que é que você investe as suas energias? Em que é que você investe os seus recursos? A economia de guerra, meus irmãos, como nós temos visto até nos últimos tempos, a economia de guerra é uma coisa dura. O esforço concentrado em tempos de guerra é um esforço intenso. Nós estamos alertas para quando o Senhor nos chama a combater pelo testemunho? Será que nós estamos nos revestindo das armas espirituais de Efésios 6?
Nós estamos vigilantes como soldados em oração e súplica? Meus irmãos, estar aqui é delicioso, eu sei, é gostoso. Quando a gente se reúne, nós cantamos cânticos, oramos ao Senhor, compartilhamos de momentos tão bons com os irmãos. É agradável estar aqui, é bálsamo, é descanso, é cura, mas da mesma maneira como aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, quando ele exorta Pedro, Tiago e João, existe uma multidão que está faminta à nossa espera. Não é para fazer tenda. Todavia, esse é um combate, meus irmãos, do qual se sabe o final. Esse é um combate do qual a gente conhece o final. Eu não sei como é que vai acabar esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu não sei o que é que vai acontecer no final do período eleitoral que nós estamos passando, e serão tempos difíceis. Preparem-se para uma das campanhas eleitorais mais violentas, sujas, malignas de todos os tempos. Eu não sei como ela vai acabar. Mas existe alguma coisa que nós sabemos. Deus não vai falhar em congregar o seu povo. Deus não vai falhar de reuni-los dentre todas as nações. Deus não vai falhar de guardar o seu povo. Deus não vai falhar de cuidar o seu povo sob o domínio, sob o governo do grande Rei Jesus, até que chegue o dia em que nós finalmente vamos romper com essa era perversa, nós vamos entrar pelos portões da Jerusalém celestial, onde o pecado não tem lugar, e nós jamais iremos sair dela, nunca, nunca mais. Amada Igreja Presbiteriana Betel, ser igreja é um milagre do poder de Deus. Ele nos congregou. Ser igreja é um milagre do poder de Deus, algo que você tem que celebrar todos os dias. E não é apenas nesse mês de maio, não. Que o nosso bom pastor e rei continue a abençoá-los nesses seus 48 anos, com a alegria da sua promessa de vitória, até que ele venha.